algo que Deus sempre nos alerta na sua palavra é que nós temos que ser perseverantes. E há uma expressão lá no livro de Hebreus que diz que não devemos abandonar a nossa confiança. Ela tem um grande galardão. Eu quero convidar você a participar comigo dessa devocional hoje. Nós estamos no 22º dia, né, desta série de devocionais que nós estamos tratando sobre ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. Então hoje é o 22º dia, como falamos, e nós vamos ler hoje um salmo, salmo de número 11, versículo 1 até o versículo 7. Né? Salmo de número 11, de 1 a 7, diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Os retos lhe contemplarão a face. Esse salmo é muito interessante, né? Eu sou o pastor Nilson, né? Não me apresentei no início, mas você que talvez pela primeira vez está acompanhando, sou o pastor Nilson e a gente está tratando aqui esses salmos, sobre ouvindo a voz de Deus. É interessante aqui, né, esse salmo, como o salmista, ele começa colocando uma situação na qual ele afirma categoricamente. Ele diz, olha, no Senhor eu me refugio. Ele disse, aonde que eu me escondo? Aonde está o meu refúgio? Aonde está a minha segurança? Ele disse, no Senhor eu me refugio. E daí ele fala, né, possivelmente as pessoas que estavam em torno dele, ele diz a eles assim, então, como que vocês têm coragem de dizer a mim, como vocês me dizem, foge como um pássaro para os montes? Porque os pássaros, né, normalmente nos lugares abertos, nos vales, eles correm mais riscos, né, numa área aberta. Mas se surgirem para os montes, já é uma área onde eles têm esconderijos melhores, é mais difícil de serem alcançados, de serem vistos. Então, pegando essa figura do pássaro, o salmista aqui, né, ele estava ouvindo alguém dizendo a ele, olha, foge como um pássaro. Né? E ele fala, como dizem. Então, várias pessoas. A situação que ele estava vivendo, né? A situação que o salmista estava passando aqui é mais uma vez um salmo de Davi. Né? A situação que ele estava passando, inimigos ameaçando, guerra estourando contra ele, situações se levantando contra Davi. E ele ouve das pessoas isso, foge Davi. Procura um esconderijo, procura, sabe, como um pássaro que sai correndo e foge para os montes, foge também. E aí o Davi disse, não. Né? Ele diz, não vou fugir, porque a minha confiança, o meu refúgio está no Senhor. E aí, né, nós trazemos isso para a nossa vida hoje. Como que nós podemos, né, como que nós podemos hoje fugir de situações que pode parecer para nós algo mais fácil, né? Pode parecer para nós algo mais simples, né? Quando nós fugimos de alguma coisa, parece que é mais fácil, é o caminho mais tranquilo. Né? Olha, você está vendo o problema? Foge dele. Se esconde. Né? Sabe, foge desse problema. Só que o salmista diz, como eu vou fugir? Se eu tenho um refúgio que é o Senhor, por que eu vou fugir? E aí quando chega lá no versículo de número 5, é interessante, né? O melhor versículo 3. No versículo 3 eles ora, se forem destruídos os fundamentos, né? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que o Davi está dizendo? Davi está dizendo, gente, qual que é o fundamento da minha vida? O fundamento da minha vida é minha fé no Senhor, no meu Deus, o Deus que me criou, o Deus que sempre esteve comigo. A minha vida está fundamentada nele. Ele é a fundação. Toda a minha vida eu construí em cima dele. Agora, se eu destruir esse fundamento,
Se eu deixar de confiar no Senhor e eu preferir fugir, porque eu acho que é o caminho mais certo, ele disse, o que será da minha vida? Se eu não tiver um fundamento, se eu não tiver uma base, o que vai ser da minha vida? E aí depois ele continua descrevendo, diz, olha, o Senhor está no seu santo templo. Ele está dizendo, olha, enquanto aqui na terra está tudo tumultuado, né, vocês estão assustados, tentando me assustar, ele diz, eu afirmo para vocês que Deus está tranquilo, sentado no seu trono, no seu santo templo, e ele está vendo tudo o que está acontecendo, né? Você vai lendo o resto do salmo, ele diz, Deus está vendo tudo o que está acontecendo, está vendo o caminho do justo, do ímpio, ele está dizendo, olha, ele odeia aquele que pratica a injustiça, aquele que insiste em praticar a injustiça. Quando alguém abandona, o Senhor ama, porque ele abandonou a injustiça. Ele disse, mas ele ama aquele que teme a ele, aquele que é justo, aquele que busca ele, e disse, esse vai ver a bênção de Deus, vai contemplar a face do Senhor. Então o salmista, né, que Davi, ele está reafirmando a sua fé e a sua confiança em Deus. E ele coloca isso como fundamento. Ele disse, isso é fundamental. Se eu perder esse fundamento, o que será de mim? Então quando as pessoas diziam para ele, foge, ele disse, não, eu tenho um fundamento, eu tenho um Senhor que é meu refúgio. Então eu quero dizer isso para você que está acompanhando esse devocional, isso Deus está falando comigo. O que nós fazemos diante das ameaças, diante dos problemas, das circunstâncias, dos inimigos que se levantam contra nós? Quantas vozes, né, elas vêm até nós e dizem, olha, foge. Talvez fugir para um outro lugar, para uma outra cidade. Alguns fogem para vícios, outros fogem, sei lá, para uma série de coisas, né, para tentar de alguma maneira não encarar, não enfrentar a situação, o problema que está vindo diante. E Deus está dizendo a nós aqui, Deus está nos dizendo, olha, você tem um fundamento, não abandone esse fundamento. Continue crendo e confiando no Senhor. O Senhor continua firme e estável no controle, no comando de todas as coisas. As situações para você podem parecer que pioraram, que está tudo ruim, mas Deus continua com todo o controle nas mãos, ele está estável, sentado no seu trono. Essa é a ideia de Deus no trono, reinando e governando. Então eu quero que você pense, né, nessa palavra, esse devocional de hoje, pensa nesse salmo, e como nós falamos lá no começo, lá num texto em Hebreus diz que não abandonemos a nossa confiança. Ela tem um grande galardão. Não podemos deixar de confiar. Quando parecer que está tudo ruim, escolha continuar confiando. Quando parecer que tudo está dizendo para você, desista, fala para você mesmo e vai se colocar em oração diante de Deus e diz, Senhor, eu escolho continuar crendo no Senhor. Eu não estou entendendo a situação, não sei como lidar, estou vendo o problema diante de mim, estou vendo a ameaça que está diante de mim, mas eu escolho crer. Esse é o fundamento da minha vida, continuar confiando e crendo no Senhor. Amém? Pensa nessa palavra hoje, guarda ela no coração. Eu creio que Deus vai continuar falando com você. Amanhã nós continuamos e eu tenho certeza que amanhã Deus tem uma nova palavra, algo novo de bênção para as nossas vidas. Até amanhã.